Vamos falar um pouquinho sobre o continente africano. Olha só, ele tem 54 países e ele é dividido em duas partes, né? África branca e África negra. Quando a gente fala do continente africano, olha só, a porção norte, ou seja, ao norte do deserto do Saara, é chamado de África branca e ao sul é chamado de África negra ou subsaariana. Ao norte do Saara, a gente vai encontrar povos de origem árabe, religião islâmica, uma porção mais desenvolvida, mais rica, mais industrializada. Já a porção sul, ela tem a maior parte de negros, de população negra, subdesenvolvida, que vivem da agricultura e é uma região de multirreligiões, ou seja, nós vamos encontrar islâmicos, cristãos, nós vamos encontrar as religiões afro também aí. E a população é majoritariamente negra, por isso que a gente chama de África branca e África negra. Quando nós falamos na questão do continente africano, a gente tem que lembrar o seguinte: a geografia, ele traz para a gente aqui, olha só, a África enquanto um espelho. Então, olha só, ela é cortada ao centro pela linha do Equador. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ao norte, Trópico de Câncer, ao sul, Trópico de Capricórnio. Portanto, tudo que eu achar na sequência aqui, ó, do norte até o centro e do sul até o centro, é a mesma sequência. Então, olha lá, Mediterrâneo, semiárido, árido. De novo, a gente vem para cá, né? O semiárido, o tropical e o equatorial. Equatorial, tropical, semiárido, árido, mediterrâneo. E isso vai se refletir aqui, ó, na vegetação, ou seja, a vegetação correspondente. Então, se eu tenho o equatorial aqui, eu vou encontrar nessa região a floresta equatorial, que é como a nossa Amazônia, quente, úmida, densa, fechada. Já na região de clima tropical, eu vou encontrar savanas, que é aquela região onde nós temos grande quantidade de animais, é onde a gente vai encontrar lá os elefantes, as girafas, todos aqueles animais que aparecem nos documentários, né? Porque o clima tropical, aqui ele vai ter 6 meses de seca, 6 meses de chuva. Todos os documentários que a gente vê da Nat Geo, do Discovery, do History Channel, a gente vai encontrar nessa região aqui uma grande diversidade, e ele lembra muito o nosso cerrado, né? Essa savana, que são árvores com tronco de casca grossa, galhos retorcidos, raízes profundas, justamente pela questão da seca. Vamos encontrar também, olha só, o semiárido, né, que é quente com poucas chuvas, e ele vai encontrar, então a gente vai encontrar nessa região aqui, nós vamos encontrar a vegetação de estepes, de pradarias. As pradarias são nas áreas mais úmidas, mais próximas aqui ao centro, e à medida que a gente vai caminhando para a região do deserto, que é clima quente e seco com vegetação de xerófilas, a gente vai encontrar, então, as estepes, né? Que é onde a gente vai encontrar, sabe, aqueles pequenos arbustos, a vegetação de gramíneas, já sem árvore, o solo exposto, muito pobre a região. Nesta região, nós vamos encontrar aqui, ó, bem aqui assim, ó, entre o Saara e a savana, a gente vai encontrar o chamado Sahel, que é uma região extremamente rica, né, para a agricultura, mas que está passando pelo processo de desertificação, ou seja, a ação do homem desmatando, a ação do homem retirando toda aquela área, né, de vegetação natural, usando o solo inadequadamente, está fazendo com que essa região do Sahel se torne um grande deserto. Então, isso é extremamente complicado e está gerando um monte de pessoas com fome,
está gerando a miséria, né? Porque o uso inadequado do solo acaba afetando diretamente a questão da pobreza, as questões humanas. Então, a gente não pode desassociar. O uso econômico inadequado do solo também provoca a desertificação e o que gera fome leva também a problemas gravemente, né, questões sociais. Então, a questão social acaba ficando extremamente complicada nesta região aqui, ó, do continente africano. E aí a gente vai ver que a África branca e negra vai aumentando cada vez mais a sua diferença. Nós vamos falar também um pouquinho dos rios, né? Olha só, o continente africano apresenta grande território, porém não tem grande quantidade de rios. Então a gente tem aqui, ó, na região, essa região aqui, ó, que a gente está mostrando, é a região que nós vamos encontrar grande quantidade de rios e lagos, porque é a região do Rift Valley, que é a região das fendas, né? Que é a região onde nós encontramos o encontro das placas tectônicas e que formou, que vem desde aqui, ó, da Síria até aqui. Então, a gente vai encontrar o Rio Nilo, que é o segundo maior do mundo, super importante, porque no período das cheias ele deixa do lado uma camada fértil para a agricultura, serve para irrigação porque ele corta o deserto do Saara, é extremamente fértil. Aqui a foz dele nós vamos encontrar grande quantidade de população, né? Nós temos aqui, olha só, o Limpopo, o Orange, o Zambeze, que cortam regiões pobres da África, que são importantes para a agricultura, para a irrigação e abastecimento. Também não podemos esquecer que o Orange corta uma região desértica. O rio Congo, percebam que ele vai interligar, né, o interior da África com a região central e até o litoral africano. E aí a gente tem também, né, aqui, olha, o rio Níger, que é super importante, e dentre os lagos a gente tem aqui, ó, o Lago Vitória e o Tanganica, que são os principais, que se formam nesta região aqui. Super importantes, então, não esqueçam, abastecimento, principalmente, irrigação agrícola, navegação e também para obtenção de energia. A gente não pode esquecer, então, do continente africano, que o relevo africano é super importante. Ou seja, quando nós falamos do relevo africano, olha só, a gente tem aqui a maior parte do relevo africano formado como por baixas altitudes, ou seja, é uma região que vai apresentar, né, a sua maior parte aqui de 200 a 1.000 metros, a porção norte bem mais baixa, enquanto que a porção sul é mais alta, justamente por aquele conjunto de falhas que a gente já falou, né, do continente africano. Também a gente não pode esquecer que esta região aqui, olha, ela vai trazer para a gente algumas características básicas, tá? Então, olha só, nós vamos encontrar aqui, né, os Montes Atlas, que são os mais elevados que nós encontramos, né, no norte. Depois, toda a região do Rift Valley, que é super importante, né? A região do deserto do Saara também é importante para a gente poder falar. Aqui a região do Sahel, como a gente já falou, né? E é extremamente importante você ver a escala, olha só, né? De altimetria. Percebam que ele também não é um continente de grandes altitudes. Fica bem mais fácil para a gente poder entender todo o continente africano. Então, se a gente colocar aqui, ó, relevo da África, então, olha só, vamos encontrar aqui um mapa, deixa eu mostrar aqui, ó, sem nada escrito. Olha como é que ele é. Você consegue perceber, né, olha,
a grande área de deserto, a grande área de vegetação, a região de falhas, tá certo? E aqui a região de florestas. Então, toda essa região africana é extremamente importante para a gente conhecer, né? E aqui nós temos um mapinha traduzindo aquilo que é uma imagem de satélite. Olha só, vamos encontrar aqui, né? Nesta região, aqui deixa eu só ampliar a imagem para vocês verem, né? Então, olha só, a cadeia do Atlas, que é importante, a bacia do Congo, o deserto do Kalahari, né? Aqui o Rift Valley, que são as áreas mais importantes, tá certo? E para finalizar, só falando um pouquinho do continente da África, né? Do continente africano, que assim, muito do que a gente aprendeu, né, e que tem na nossa vida é sobre a cultura da África, né? A nossa vida, ela tem muito da cultura africana. Então, olha só, a gente tem instrumentos musicais, que nós podemos falar dos instrumentos. Nós temos a questão do vestuário, que é usado principalmente hoje, que está se usando cada vez mais, né? Os deuses, então, os objetos, tudo a gente vem trazendo junto com a gente da cultura africana. Então, nós somos afrodescendentes. Para dizer que somos brancos puros, teríamos que fazer o exame de DNA. Só ele que vai dizer para a gente se tem ou não um gene, né, africano ou não nas nossas raízes. Mas é super importante a gente perceber que a cultura é extremamente rica, que nós temos muito a aprender com eles, além de que não dá para ficar tendo preconceito, né? O preconceito não tem nada a ver. Então, é valorizar a cultura africana. O continente africano ele foi explorado, a gente vai ver isso nos capítulos, né? Então, ficar bem atento para isso, para aprender a riqueza da cultura africana. Um beijo!